Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 4 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, abençoe a minha missão, se inscrevendo gratuitamente, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário na pregação de hoje. Fala para mim de onde você está falando e, principalmente, me ajude a evangelizar, compartilhando o link dessa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. O Evangelho de hoje, ele vai falar sobre aquilo que nós temos a oportunidade de ver, de ouvir, de sentir, mas que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de viver uma grande experiência com Deus, porque nós, antes de recebermos a palavra, nós julgamos quem está transmitindo a palavra. E isso é muito importante nós meditarmos, porque realmente, irmãos, muitas pessoas têm perdido a oportunidade de vivenciar essa experiência maravilhosa do amor de Deus. E nesse tempo de Quaresma, o Senhor nos alerta para isso, porque Jesus, ele vai falar diretamente ao coração daquelas pessoas, dizendo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. Jesus foi recebido com tanto amor e com tanta fé em tantos lugares, mas na sua cidade ele não teve a mesma recepção. As pessoas não foram ao seu encontro com a mesma fé que em outros lugares as pessoas o procuravam. E essa frase de Jesus, ela continua sendo uma grande verdade. O profeta não é bem aceito na sua própria pátria, na sua própria comunidade, no seu bairro, na sua rua. E por que isso acontece, irmãos? Isso acontece porque nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de enxergar o agir de Deus nas pessoas que nós conhecemos. Porque nós limitamos o agir de Deus na vida das pessoas. Foi o que aconteceu, aquelas pessoas conheciam o menino Jesus, o filho de Maria, o filho de José.
As pessoas viam que José estava ensinando a ser um carpinteiro. Então era inadmissível aquelas pessoas olharem e verem aquele menino que cresceu, mas verem ele como o filho de Deus. Não, ele é o filho de Maria e de José. Não há como ele ser o Messias. E trazendo isso para os nossos dias, é assim que acontece. Nós temos muita dificuldade, limitamos o agir de Deus, porque nós não olhamos o que Deus pode fazer. Nós olhamos é quem é aquela pessoa. E muitos já perderam oportunidades e as pessoas continuam perdendo oportunidade de ouvirem a voz de Deus, de serem tocadas pelo amor de Deus. Nós queremos ouvir os de fora. Nós queremos ouvir um padre famoso, um pregador famoso, e deixamos de dar ouvidos àquela pessoa que nós conhecemos, porque nós julgamos que essa pessoa não tem as condições necessárias para falar com poder e autoridade no nome de Jesus. E aí nós esquecemos que quem age, irmãos, é o Senhor. Nós esquecemos o que Jesus fez na vida dos discípulos. Como Jesus pegou aqueles homens e os moldou e fez deles colunas da igreja, mas que antes eles passaram por um grande processo de conversão, mas eram homens comuns como eu e você. Nós olhamos a vida dos santos e quando nós vamos ler a história de cada um deles, nós vamos ver também que eram pessoas comuns, com fragilidades, com erros, mas foram pessoas que deram um sim para Deus e que abriram mão da própria vontade para permitir que a vontade do Senhor fosse realizada na vida deles. Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, porque nós precisamos decidir. A minha fé está na pessoa ou no Deus que age na vida da pessoa? Porque se a minha fé está na pessoa, aí eu preciso ouvir só aqueles que eu não conheço. Aqueles que eu não conheço a vida, aqueles que eu não conheço os fracassos, as derrotas. Porque aí eu vou moldar uma imagem perfeita daquele padre, daquele missionário, daquela missionária, daquele pregador. Porque eu não vou conviver com essa pessoa. Eu só vou ouvi-lo. E aí, não sabendo que aquela pessoa também tem seus erros e fracassos, eu vou fazer a imagem de uma pessoa perfeita. Mas quando eu olho para aquele padre simplesinho lá da minha comunidade, para aquela pessoa que eu conheço e que hoje está pregando a palavra de Deus, eu simplesmente me fecho, porque eu só olho os erros daquela pessoa. Eu só olho os defeitos daquela pessoa. E deixo de viver o que Deus quer fazer na minha vida através daquela pessoa. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: Paulo, quando eu estou na minha comunidade, eu não gosto de receber a Eucaristia da mão de um certo ministro, porque esse ministro, ele não vive conforme a palavra de Deus. Aí eu olhei para aquela pessoa e disse assim: olha, se essa pessoa tem algum erro, algum pecado, ela vai prestar contas é com Deus. Mas quando aquela pessoa está ali para nos ofertar a Sagrada Comunhão, aquela pessoa está ali em nome do Senhor. Você não vai alimentar do corpo daquela pessoa, você vai alimentar do corpo do Senhor Jesus. Então,
alimente com fé, sem julgamento, sem crítica, e reze por essa pessoa, para que ela também tenha a oportunidade de experimentar o amor de Deus. E é assim com o sacerdote, assim com o pregador. Enquanto mais nós rezarmos para essas pessoas, pedindo a graça da conversão, primeiro minha, depois aquela pessoa, aí nós vamos conseguir, irmãos, fazer o que nós precisamos. Saber que essa pessoa está sendo usada por Deus. Porque a misericórdia de Deus alcançou essa pessoa. E essa pessoa não está sendo usada porque ela merece, não. Eu não sou usado porque eu mereço, não. Você não é usado por Deus porque você merece. Nós somos usados por Ele porque Ele nos ama. E quanto mais nós tivermos essa clareza, mais nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus. E Jesus, ele vai dar alguns exemplos para dizer, primeiro do profeta Elias, quando 3 anos e meio não chovia naquele lugar e havia muitas viúvas em Israel. Mas Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, na Sidônia, porque aquela viúva, ela acreditou. Ela não julgou o profeta Elias. Ela acreditou na sua palavra. Ela agiu conforme a palavra do profeta Elias. E ela pôde ser alimentada, porque o alimento não acabou, porque ela acreditou. Ela acreditou que Elias estava ali em nome do Deus vivo. E depois, o profeta Eliseu, quando Naamã vai procurá-lo para ser curado, e o Senhor vai dizer, havia muitos leprosos em Israel, mas quem foi curado foi Naamã, porque Naamã saiu da sua cidade e foi ao encontro do profeta Eliseu para receber a cura e a libertação que ele precisava. Meus irmãos, isso mostra claramente para cada um de nós que o Senhor, Ele age na vida de quem Ele quer, através de quem Ele quer. Então está diante de nós acolher ou não a palavra do Senhor. Nós somos chamados para acolhê-la e não para escolher de quem nós queremos ouvir. Aquelas pessoas ficaram tão furiosas com Jesus que queriam matá-lo. Eles não se conformavam com a verdade. As palavras de Jesus jogaram luz nas feridas daquele povo. Mas mesmo assim o coração deles continuou endurecido. E ao invés de acolherem a verdade, eles queriam eliminar a verdade que é Jesus. Mas Jesus triunfou naquele momento e continuou a sua caminhada. E eu quero dizer isso para você. Isso pode ser mudado. Pode ser mudado quando começa comigo, quando começa com você, quando nós começarmos a valorizar as pessoas simples que Deus colocou no nosso caminho. Quando nós não ficarmos dependendo de grandes pregadores, de padres famosos, de pessoas famosas. Mas quando nós entendermos que o mesmo Deus que age na vida de um sacerdote que tem fama, que é conhecido, é o mesmo Deus que age na vida do sacerdote da nossa paróquia, da nossa comunidade. O mesmo Deus que age na vida daquele que tem um ministério de cura e que devido a esse dom, hoje essa pessoa é muito conhecida. É o mesmo Deus que age na vida daquele irmãozinho lá do grupo de oração e que quando esse irmão se coloca, essa irmã se coloca diante do Senhor, o Senhor manifesta o seu poder.
o Senhor manifesta a sua grandeza. Meus irmãos, vamos acordar, vamos olhar para nós mesmos. Qual tem sido a nossa atitude diante dessa palavra? Olha, eu posso garantir para você, muitas bênçãos na nossa vida ainda não aconteceram, porque nós estamos esperando alguém poderoso. Porque nós estamos dependentes de nome de pregadores, de nome de pessoas. E deixamos de lado o nome que está acima de todos os nomes, o nome poderoso de Jesus. Essa é uma verdade que precisa ser dita e que nós devemos meditar. E se agimos assim, nós devemos mudar, irmãos. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que tem transformado a minha vida, que tem transformado a sua vida. Eu digo sempre isso porque eu creio. Eu só estou pregando a palavra de Deus por misericórdia do Senhor. Eu não sou digno. Eu não mereço. Mas Ele me ama, Ele me chamou, foi Ele que me escolheu. Se Ele escolheu, Ele tem um propósito. Então, se Ele escolheu essa pessoa próxima de você aí, olha para essa pessoa como um plano de Deus, como um propósito de Deus. E esse propósito é para a minha vida, é para a sua vida. Quando nós agimos assim, nós quebramos todo o mal. Nós quebramos toda barreira. E podemos sentir que nós não precisamos ir longe para procurar a resposta de Deus. Porque essa resposta muitas vezes está batendo na porta do nosso coração e nós não conseguimos enxergar. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Eu quero rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 41. Senhor, muito obrigado. Diante dessa palavra, a nossa alma, ela tem sede do Senhor, sede do Deus vivo. Sim, Senhor, que a nossa alma te anseie todos os dias, assim como a corça suspira pelas águas, que a nossa alma suspire pelo Senhor, que possamos desejar, Senhor, ter a sua presença na nossa vida todos os dias, a cada instante. Porque eu creio que um dia, Senhor, nós veremos a sua face. Um dia nós estaremos diante do Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda a entender o Evangelho de hoje. E nos ajuda a entender, Senhor, que o seu nome é o nome que está acima de todos os nomes. E que quando nós olhamos para os seus servos e vemos o Senhor e não a pessoa, é aí que a graça vai acontecer. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.